Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar da derrota do Cruzeiro para o São Paulo na Arena Independência no sábado e da vitória do líder Atlético diante do Grêmio ontem lá no Olímpico e também dar uma passada na Espanha, campeã da UEFA Euro 2012. Comigo aqui no estúdio, Breno Weitchen, repórter Super FC. Tudo bem, Breno? Tudo bem, Leandro. Boa tarde aos internautas, boa tarde a Gabriela, ao Leandro novamente. Vamos falar dessa rodada aí, os mineiros. Apesar do Cruzeiro ter sido derrotado, jogou muito bem, o Atlético assumiu a liderança e o mercado de contratações agitado, né? Grandes contratações, o Sidor fechou com o Botafogo, o Forlan está para fechar com o Inter, o mercado está agitado, o Campeonato Brasileiro promete muitas emoções nesse segundo semestre. Comigo aqui também a Gabriela Pedroso, repórter Super FC. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Leandro? Boa tarde, internauta. Boa tarde, Breno. A gente está aqui para falar desses dois jogões, né, que foram as partidas das equipes mineiras nesse fim de semana e também comentar essa mudança, né, na liderança com a chegada do Atlético ali na ponta. E você, internauta, pode conversar com a gente, basta acessar o portal Tempo Online e nos enviar uma pergunta para debater aqui conosco sobre a rodada do campeonato. E eu já tenho aqui algumas perguntas, basicamente falando do Atlético e do Cruzeiro, nesse processo do Campeonato Brasileiro, de sétima rodada, mas vamos falar um pouco antes do jogo entre São Paulo e Cruzeiro e São Paulo na Arena Independência, 3-2 para o São Paulo. O São Paulo conseguiu vencer após um problema durante a semana com o Emerson Leão, que foi demitido. O Tom Cruz assumiu a equipe e conseguiu dar a vitória para o São Paulo. No Cruzeiro, que vinha de 4 vitórias, perdeu a invencibilidade e a primeira em casa. Breno, o que você achou do jogo? Das suas impressões do resultado do Cruzeiro? Foi um jogão, né? Foi um jogão. 5 gols. Acho que apesar da derrota, o Cruzeiro jogou muito bem, principalmente no segundo tempo. Teve chances claras. O Tinga teve uma chance na cara do gol. Duas, né? Duas. Uma claríssima, né? O Cruzeiro, apesar da derrota, eu acho que jogou bem. Saiu aplaudido de campo. A torcida ovacionou o time mesmo com a derrota. O time deixou o campo com a torcida cantando. Eu acho que não é um momento de desesperar. Foi um tropeço dentro de casa, mas assim como o Cruzeiro perdeu para o São Paulo, tinha ganhado do Vasco fora de casa. Então é um momento de tranquilidade. O time caiu, deixou a liderança, está no 4º lugar, mas tiveram coisas boas. Uma partida atípica do zagueiro estreante, Rafael Donato, porque falhou 2 vezes e marcou 2 gols. Então, falhou lá na frente, falhou atrás e fez lá na frente. No final do jogo ele estava até de atacante, nem voltava, ficou lá na frente, no meio de campo para frente. Mas tiveram pontos positivos. Eu acho que o time no segundo tempo voltou empenhado a buscar pelo menos um empate. E eu acho que por pouco, por detalhes ali na finalização, alguma coisa, não conseguiu o empate. Apesar do Fábio ter pegado um pênalti, o São Paulo ter tido oportunidades também. E você, Gabi? Eu acho que assim, o Cruzeiro já esperava um jogo difícil com o São Paulo. Em momento nenhum, a troca no comando, né, a entrada do Milton Cruz ali como interino, de alguma forma fez com que o pensamento fosse diferente na Toca da Raposa. E acabou que foi um grande jogo. Eu acho que o Cruzeiro poderia, igual o Beneno falou, né, ter empatado esse confronto, mas, diferentemente dos outros jogos, o ataque, né, acabou dessa vez não aparecendo, né? Tanto que os 2 gols saíram do zagueiro Rafael Donato. Apesar, né, das falhas dele, eu acho que vieram assim devido talvez à falta de entrosamento ali do Donato também naquela zaga, né? Primeira vez que ele jogou e uma boa surpresa, eu acho que uma boa coisa que o Cruzeiro descobriu desse jogo foi que pode contar com um cara de área, né? Porque todas as vezes que o Donato chegou, que ele teve presença de área, ele mostrou isso, e ele, por pouco, não poderia ter feito mais gols. Ele teve pênalti, né? umas 2 ou 3 vezes, se não me engano, que ele chegou cabeceando, né? O ponto forte dele ali, gigante ali na área. E eu acho que se o Celso Roth souber trabalhar isso aí, de repente, não falo assim que ele já tenha de ser titular ou alguma coisa assim, seria muito precipitado. Mas ele pode ser uma arma aí, né? Num jogo complicado como esse, ele pode ser decisivo. E eu acho que essa partida mostrou uma coisa também. O Cruzeiro ainda tem uma Montijo dependência. Porque o Montijo teve várias situações que ele caiu pelo lado direito, conseguiu chegar à linha de fundo, mas não acertou o cruzamento. Ele pecou na hora de fazer o cruzamento em 1, 2 ou 3 vezes.
principalmente no primeiro tempo. Se o Montijo consegue acertar o cruzamento, fatalmente o Cruzeiro conseguiria marcar gols ali. Então o Montijo errou muito o último passe, o passe para o centroavante, o passe para a finalização. E mesmo assim, o time ainda buscava todas as jogadas, tem que passar pelo Montijo. Mostra uma dependência do Montijo mesmo. O que me preocupa no Cruzeiro é que o time ainda não se acertou jogando em casa. O Cruzeiro está jogando muito bem fora de casa. Hoje ele é o melhor time que atua fora de casa do Campeonato Brasileiro. Mas por quê? Joga no contra-ataque, joga fechadinho, joga defensivamente, bem postado ali atrás, para sair rápido, principalmente com o Montijo no meio-campo ali, para tentar armar as jogadas. Foi assim na vitória contra o Vasco, né? Que subiu muito bem, com muita velocidade no ataque. E uma questão que ficou foi a ausência, né, do Anselmo Ramon. Sim. E tudo mais, até perguntaram na coletiva, né, para o Roth se ele teria se arrependido de não ter levado o Anselmo Ramon. E ele falou que era muito fácil fazer aquele questionamento depois do jogo, né? Depois que o resultado já era uma derrota. Depois que o Fabinho se lesionou também. Agora eu acho que o Wellington Paulista também, não só o Montijo foi muito bem marcado, mas o Wellington Paulista também poderia ter sido um cara mais presente ali na frente. Poderia ter rendido um pouco mais. Poderia ter rendido um pouco mais, porque o Cruzeiro praticamente, assim, no segundo tempo, né, teve domínio de bola por um bom tempo e poderia ter concluído em gols. Chegou a pressionar o São Paulo, né? Mas eu não achei que o Cruzeiro dominou o jogo. Não, o jogo não. Não, na minha opinião, ele não teve a capacidade de ter um momento falando assim, vamos pressionar o São Paulo, vamos chegar para virar ou empatar o jogo. Talvez isso aconteceu nos últimos 10 minutos. Mas aí é que tá, eu acho que ele não foi, o Lucas e o Douglas e o Jadson conseguiam sair em velocidade. Ele não conseguiu ser eficiente nas finalizações, né? Lá na frente, lá no chute final, faltou isso. Então, ele conseguia ter esse controle do jogo ali no meio-campo, no domínio, mas na hora mesmo de concluir a gol, deixou... Outra coisa que eu acho que também não funcionou foram a dupla de volantes, Leandro Guerreiro não conseguia marcar ninguém, você via claramente muito mal. O Lucas com a bola dominada, sempre indo de frente contra Rafael Donato, seja com o Léo. O Tinga era o mais eficiente, mas o Tinga estava mais preocupado em atacar do que defender. Então o Cruzeiro jogando em casa, nesse aspecto, tem que melhorar muito, tem que ter um padrão de jogo eficiente em casa. Contra o Figueirense a gente viu o desespero que foi para ganhar. E fora de casa a gente já sabe como é que o time vai se comportar. Eu acho que teve um equívoco na parte esquerda do Cruzeiro. No segundo tempo, tava o Everton na esquerda, o Léo na esquerda e o Tinga na esquerda. Não tinha ninguém na direita, ficou um buraco. Mas eu acho que, mesmo assim, depois que o Cruzeiro conseguiu fazer o segundo gol, conseguiu diminuir, o Cruzeiro teve um bom momento, teve um momento que ele chegou a pressionar e o São Paulo buscava o contra-ataque para matar o jogo. E eu acho que faltou ali encaixar a finalização. E muito se questionou a terceira substituição do Celso Roth, que ele tirou o Tinga e colocou o William Magrão, e a torcida pediu o Elber para colocar mais um homem de frente. Pode ser que talvez essa poderia ser uma substituição mais ousada, o Cruzeiro precisava empatar, mas o que ele quis fazer foi recompor o meio de campo para não tomar esse contra-ataque e aí ser matado de ter o jogo perdido. Eu acho que ele poderia até ter sido um pouco mais ousado, colocado o Elber. Mas a gente não sabe também se o Elber ia render e ia conseguir fazer alguma coisa. Mas talvez essa era a única coisa, ele estava sem banco. Como o Celso Roth falou, após a partida é muito fácil. Mas exatamente. Eu acho também que ele errou na primeira troca, quando o Fabinho lesionou. Por que já que o esquema era aquele inicial, que ele já estava pretendendo manter isso para o jogo, por que não colocar o Alisson ali? Por que ele colocou o Souza? E logo depois ele colocou o Alisson, né? Exatamente. Então eu não sei. Eu acho que quando o Fabinho saiu lesionado, para mim ali estava na cara que ele ia colocar o Alisson. Não, mas ele preferiu colocar o Souza para quê? Para tentar recompor o meio-campo ali, para tentar talvez inibir um pouco as ofensivas paulistas. Agora. E adiantou o Montijo. Eu acho que ele. A gente já sabe que o Montijo não rende desse jeito. Pois mas eu acho que ele tá. Ele não tá. O Alisson não tá confiante ainda, não está... Se ele não está confiante, então... o Celso Roth. Porque ali a opção era essa. O Fabinho é um velocista, o Alisson também. A opção velocista é o Usain Bolt, né? A lógica era colocar um cara... rápido para atacar. Para cruzar, principalmente. Era o Alisson que ele tinha ali. Ele não colocou, preferiu colocar o Souza. Então, vida que segue, o Cruzeiro é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Tem uma pergunta aqui sobre o Rafael Donato, Gabriela, do Fernando Eustáquio, aqui de Belo Horizonte. Obrigado,
Fernando, pela sua participação. Até onde o torcedor do Cruzeiro pode confiar no Rafael Donato? Presença no ataque ele mostrou que tem. Habilidade é o que falta ao Becão Celeste, que na verdade deu um presentaço para o Luiz Fabiano no primeiro gol. Né? Ele podia não ter feito nenhum gol, mas a obrigação dele era não ter dado essa bola para o Luiz Fabiano. Fernando, né? Fernando, obrigado pela pergunta. Eu acho que, para se falar em confiança, a gente viu aí o Cruzeiro, né, já jogou com tantas zagas aí, e ainda a gente tem algumas desconfianças com um ou outro jogador, que tem um ponto positivo num aspecto, tem um ponto negativo em outro. O mesmo caso é o Rafael Donato. Foi o primeiro jogo dele. Ele falhou realmente naqueles lances, mas ele mostrou personalidade, né? Tanto que na sequência ele podia ter deixado de se abater ali, na sequência... Jogou com a cabeça machucada também, né? Jogou... Eu acho assim, que é aquilo que eu falei no começo, né? Talvez entrosamento também. Esse período de treinamentos aí, de repente se ele tiver mais uma oportunidade, a gente só vai conseguir ver se dá para ter confiança ou não a partir do momento que ele tiver uma sequência ou mais alguns jogos com o Cruzeiro, que eu não sei se isso vai acontecer, né? O Matheus está voltando aí, vai ficar disponível para o O Matheus também, parece que ele tem o mesmo padrão até que o Rafael Pois Donato, né? Então, para se falar em ter confiança, um jogo é muito pouco. Também Foi acho. O primeiro jogo do precipitado. cara, né? Ele teve um nervosismo, o adversário era o São Paulo, uma excelente Casa equipe, cheia, tradicional, torcida, o primeiro pesa. jogo, tudo isso pesa. Então, eu acho que tem que, com relação ao Donato, ainda é muito cedo, tanto para exaltar, né, a questão da presença diária dele, tanto como para criticar. Eu acho que ainda precisa de mais algumas participações dele para se ter um posicionamento formado. Eu também acho, é muito cedo, um jogo só, não dá para saber se ele vai ser um ponto positivo no ataque, se vai ser uma presença constante, se vai ser uma jogada do Cruzeiro, cruzar a bola para ele, escanteio, falta. Mas a gente está falando do zagueiro, gente. A gente está falando do zagueiro, a gente tem que falar da parte defensiva dele antes de falar da parte ofensiva. E também a parte defensiva, é muito cedo para a gente falar que aquelas duas falhas vão ser crucial. Eu lembro que uma vez o Léo Fortunato, quando estreou no Cruzeiro, ele tinha acabado de sair do Madureira e chegou a Belo Horizonte para estrear no Mineirão contra o Corinthians. Esse jogo ficou 3-0 Corinthians. Na primeira bola, o Léo Fortunato perdeu e deu gol para o Corinthians. Que até se parecem, até fisicamente eles se parecem. Né? O Bruno Fortunato de Caeté... falando em Fortunato, falando que... porque ele escreveu aqui, eu já lembrei. Ele comentou o seguinte: Rafael Donato é o novo micão do futebol mineiro, estabanado sem habilidade nenhuma. Micão, o touro azul. Parece um micão. Né? Impressionante. Ele parece muito micão. Breno, o Bruno, esse mesmo Fortunato que acabou de fazer uma pergunta, ele falou que você parece o saudoso José Luiz Gontijo, só que mais jovem, tem cara de polêmico, e ele quer saber de você quem vai ser o campeão brasileiro. Mais magro também, né? Pô, me ajuda aí, né? O Gontijo já tá uma forma mais fortinho, né? Tá mais fortinho. Ele é quantos anos mais experiente que você? Muito. Eu gosto muito do Gontijo de falar nisso. É polêmico, mas eu gosto da personalidade verdadeira dele. Quem será o campeão brasileiro? Como é que ele chama? Bruno? Bruno, é difícil de responder porque está muito no início ainda, né? A gente está vendo os clubes se acertando, eu acho que o Fluminense, com a vitória de ontem, também chega para brigar. O Atlético tá a cada jogo que passa se acertando, está ficando um time mais redondinho. Então é muito, muito cedo ainda, né? Mas eu tenho alguns clubes que eu acho que vão chegar. O Inter, se fechar com o Forlan aí, do jeito que parece... Estão falando 0 hora, já cravou a contratação do Forlan. Fica mais forte ainda, mais encorpado. Mas qual Forlan? Ainda. O Forlan da Copa do Mundo ou o Forlan que não está jogando bola tem 2 anos? Pois tem que saber como é que ele vai vir, né? Tem que saber como é que ele vai vir. Mas se para ele ser mais eles têm que dar todo aí eu acho que, independentemente do Forlan acertando ou não, o Inter tem um bom time. Tem um bom time. Para brigar, para ser campeão, não sei, mas para brigar ali por uma vaga na Libertadores. Sempre tem. E o Inter está querendo contratar o Nilmar, fez uma proposta já para contratar o Nilmar de 8 milhões. Está se arrastando, né? Já tem um Pois tempo. Mas assim, independente disso, está pensando grande, está pensando em fazer um elenco forte. Então eu vejo como o Dorival acertando o time ali, conseguindo acertar, é um time que vai brigar, que vai chegar. Assim como o Fluminense, que eu acho que a vitória de ontem... coloca o time disposto a falar, olha, nós viemos para brigar, o Vasco também.
Então é muito cedo ainda, né? E um campeonato muito equilibrado, muito equilibrado. O Botafogo contratou o Seedorf. Eu gostei muito dessa contratação, porque é um jogador com uma experiência fora do normal, um jogador vencedor, que vai fazer o Campeonato Brasileiro ficar mais valorizado. A gente está vendo grandes jogadores vindo para o Brasil, grandes jogadores acrescentando ao campeonato, que faz o campeonato ficar mais disputado, mais competitivo. O Cruzeiro pode confirmar essa semana a contratação do Lorenzetti, né? O campeonato chileno encerra nessa segunda-feira. Daqui a pouco a gente vai falar do Atlético, que conseguiu tirar o Vitor do Grêmio, né? Grande contratação, parece que vai acabar com o problema de goleiro ali. Então, assim, isso valoriza o nosso campeonato, né? Faz um campeonato ficar mais disputado, um campeonato que vai ser brigado ponto a ponto até a última rodada. O Zé Roberto ontem, primeiro jogo dele, eu acho um jogador espetacular, um atleta mesmo, né? Jogador com uma idade mais avançada e que se cuida muito, que tem um toque de bola diferente. Todas essas contratações dos times brasileiros fazem o nosso campeonato ficar valorizado, o nosso campeonato ser reconhecido no mundo afora, ser valorizado até pelos torcedores que vão acompanhar até a última rodada. Então agora é muito complicado apontar um time que vai ser o campeão, cravar aqui. Não tem jeito, né? Eu só acho que o Breno esqueceu de citar também, né, que apesar de estarem hoje lá embaixo na tabela, Corinthians, Palmeiras, Santos... Também eu acho que eles... tem uns 10 times aí que podem ser campeões, né? Vamos não, falar. Uns 10 times. Eles ainda estão... O Santos, tudo bem que já saiu da Libertadores, agora que vai começar realmente a focar no Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians na Libertadores e o Palmeiras na Copa do Brasil, eu acho que enquanto não se encerrar esse ciclo aí, eles ainda vão mostrar essa campanha ainda um pouco irregular em função do foco, né, deles, Sim. que são cada um na busca de seus respectivos títulos. Mas eu acho que também são 3 equipes que têm jogadores para brigar ali na parte de cima também. A gente tem uma imagem do Celso Roth falando após a partida. Vamos conferir, por favor? Nós ficamos com a impressão que o Cruzeiro merecia uma sorte melhor, né? Mas não podemos tirar os méritos do São Paulo também. É importante que se diga, o São Paulo, nós sabíamos que num campo rápido, São Paulo era um time rápido. É um time rápido. Cometemos muitos erros no início do jogo, né? Tomamos 2 gols, reagimos, fizemos voltamos para o segundo tempo, mudamos de esquema já no primeiro tempo ainda, devido à lesão do Fabinho. Colocamos o 3-5-2, melhoramos no jogo, levamos um gol de saída já de segundo tempo, mas fizemos um gol e aí, a partir do nosso gol, aí nós tomamos conta do jogo, mesmo que o São Paulo tenha tido no contra-ataque o pênalti, discutível, mas o juiz deu pênalti, né? O jogador de São Paulo jogou basquete na área deles, ele não deu pênalti, ele não viu. Eles não viram, é impressionante isso, né? Mas tudo bem. Então, eu acho que o Cruzeiro merecia, sim, melhor sorte, mas o São Paulo teve méritos hoje, se defendeu e saiu no contra-ataque muito rapidamente e aproveitou as oportunidades. Menos o pênalti que o Fábio, de novo, fez uma defesa monumental. Eu acho que o jogo foi um jogo aberto, que para quem assistiu o jogo deve ter sido muito bonito, né? Para nós, profissionais, foi complicadíssimo, mas para quem assistiu o jogo digno de Campeonato Brasileiro. Muito corrido, aliás, a Arena Independência proporciona isso, né? Então teve momentos de qualidade, tiveram momentos de disputa. E eu acho que é um clássico do futebol brasileiro. Hoje o São Paulo foi feliz. Parabéns ao São Paulo. E corrigindo o nosso treinador ali, o técnico do Cruzeiro, foi pênalti mesmo do Souza no Lucas. O Souza realmente derruba o atacante do São Paulo. E realmente teve um pênalti em cima do Rafael Donato, que foi seguro, foi seguro pela camisa por um zagueiro do São Paulo e uma cobrança de escanteio. E o juiz realmente não deu nada. Você eu quer falar, discordo. Não achei pênalti do Souza no Lucas. Não achei. Eu estava próximo ao lance ali. Acho que ele pega na bola. Não, mas vendo o replay meia vez, você vê que eu achei o pênalti muito pênalti. A lá brasileira. Se fosse eu na acho Libertadores... Ele calçou. Não achei. Eu acho que pro Roth ali no campo também é muito difícil. Ele falou em cima do que ele viu, né? Ele não tinha televisão, ele não tinha um replay. Então ele falou com base no que viu, né? Com a distância ali um pouco maior. Um pênalti à lá brasileira, sabe? Se fosse Cruzeiro e São Paulo no Libertadores, ou se fosse
um árbitro sem esse jeito brasileiro, não daria aquele pênalti. Porque Mas pega falta, a bola quando é falta, tem que ser contato. fora ou dentro da área, tem que ser a mesma falta. Sim, então, ali... eu não achei. Sinceramente, não achei. Posso estar equivocado, posso estar errado. Não, depois você vê, pela câmera de trás, você vê que o Souza realmente calça o Lucas. Vamos falar agora do Atlético. O Atlético é o novo líder do Campeonato Brasileiro, tomou a liderança do Cruzeiro, que perdeu, né? Ganhou do Grêmio lá no Olímpico por 1-0 num golaço. Não vou falar que o gol foi do Jô, porque eu acho que 80% do gol foi do Bernard. Mas um golaço do Atlético ainda no primeiro tempo, que conseguiu tomar a liderança do Cruzeiro. Gabriela, o que você achou do jogo? O que você achou do gol? O que você achou dessa liderança do Atlético no campeonato? Eu vejo o jogo em 2 momentos. Eu acho que o Grêmio partiu para cima até os 20 minutos. O Grêmio tinha total controle do jogo e em uma jogada individual, né, que foi o lance do Bernard, o Atlético acabou conseguindo aquele gol e a partir daí apareceu para o jogo. O Grêmio sentiu muito o gol, mesmo porque ele estava num momento melhor que o Atlético na partida, sentiu o gol e isso foi fundamental para o Atlético crescer no jogo e pressionar bastante. O segundo tempo foi bastante equilibrado, que é o segundo momento. Eu já acho que o segundo tempo aí já teve um duelo maior de equilíbrio. E vale destacar também que se não fossem os 2 goleiros, né, o Giovani e o Marcelo Goi, talvez o placar desse jogo seria outro completamente diferente. No primeiro tempo, o Giovani salvou o Atlético, fez grandes defesas, assim como no segundo tempo. E na segunda etapa, o Marcelo também fez grandes defesas, né? O Atlético teve chance aí de ampliar a diferença também. Então, eu acho que o grande assim, destaque desses jogos foram esses goleiros que poderiam que realmente mudaram uma história de um jogo que para mim poderia ter sido diferente. E tem uma coisa, né? O Giovani mostrou, porque o Giovani vai ser reserva do Vitor, né? O Cuca já adiantou na entrevista coletiva de ontem, ele já adiantou que o Vitor vai para o jogo contra a Portuguesa. Ou seja, o Vitor, pelos valores e pela não pagaram 10 milhões de reais à toa. Não seria, não viria para ser... Mas essa questão de entrosamento e tudo mais, ele vai ter uma semana aí para poder ficar prontinho para jogar, porque o Cuca já adiantou que ele vai para o jogo com a Portuguesa. O interessante e o bom para a torcida do Atlético é que a torcida viu que, mal ou bem, tem um segundo goleiro hoje, né? O Giovani ontem fez boas defesas, de certa forma ajudou bastante a contribuir com a vitória do Atlético, e mostrou que pode brigar pela posição, né? O Vitor vem com o cacife de engraçado goleiro, que o presidente do Atlético não acha isso, né? Alexandre Calil, ele não acha isso. Eu até senti um pouco de mágoa na fala do Giovani, né? E com razão, com razão. Ele foi destratado pelo Alexandre Calil. E ele bem lembrado, ele bem lembrou, né? O Atlético tem 3 gols, né, nesse Campeonato Brasileiro, a defesa menos vazada. Então ele pode não ser esse grande goleiro aí que a torcida vive pedindo e tudo mais, mas a gente não pode ignorar o fato de que, enquanto ele esteve como titular, ele fez o papel dele bem feito. Os goleiros do Atlético carregam esse fardo desde que o Atlético até tem esse problema de goleiro, acho que desde a saída do Diego Alves, se não me engano, né? Isso, E não achou um goleiro. E a pressão da torcida vinha sendo muito grande. Me lembro aqui, Leandro, de esportes.com que nós fizemos aqui do Campeonato Mineiro, que nós discutimos muito isso. E na ocasião, o Renan era o goleiro. E a gente falou, eu acho cedo e tudo, mas se continuar assim, se continuar com essa carga de pressão da torcida, provavelmente não será o goleiro do Atlético no Campeonato Brasileiro. O Atlético está em busca de um goleiro. Isso era claro, era óbvio, isso né? era óbvio que era óbvio. E hoje o Renan é o terceiro goleiro do Atlético, né? O Renan provavelmente não fica no Atlético. Provavelmente. Não fica no Atlético. E essa pressão, o Giovani herdou do Renan, que herdou, desde a saída do Diego Alves, que a torcida não sente confiança no goleiro. E o Calil trouxe o Vitor para chegar e falar assim, olha, acabou o problema. Eu vou vestir a camisa 1 aqui, eu sou o goleiro do Atlético e fim de papo. Ou acabou o problema, ou justificar um pedido da torcida, né? Porque agora o Vitor também vai ter que chegar aqui e fazer um bom trabalho para justificar, porque não adianta ele ser contratado com toda essa pompa e não fazer boas atuações. Eu acredito que ele vai fazer,
Mas, obviamente, que mais importante do que o nome é o que o jogador faz O ali que na mais me meta, assustou né? nessa contratação foi a facilidade do Atlético ir lá e pegar o Grêmio, ou pegar o goleiro, o Vitor. O Grêmio não fez contraproposta, e isso me E foi muito surpreendeu rápida a bem. negociação, Foi né? muito rápido, então, de repente, o Vitor estava O contratado. Atlético foi para jogar com o Grêmio, o Calil sentou e falou, olha, vamos negociar aqui, pá, botou 3 milhões, mais uns Pronto, já 50%, resolveu, acabou, pá, tudo já é. acabou. Isso me surpreendeu um pouco. E a velocidade foi até rápida, porque o Vitor não poderia completar 7 Não jogos, podia, né? e ele estava treinando para jogar, né? Exatamente, se fizesse E bem lembrado que o Giovani fez, né? O 7º jogo. Exatamente. E agora ele continua no Atlético. O Cuca até esclareceu que isso foi conversado com ele, se ele realmente queria fazer esse jogo, né? Pelo fato. E ele fez, mostrou que está aí disponível para brigar pela posição, né? Então, eu acho também que o Atlético tem que, em parte, valorizar, né? Porque ele mostrou que ele quer brigar ali por posições, que ele quer defender a camisa. Agora, o Vitor, eu vejo ele como um grande goleiro, sem dúvida, isso é inegável, mas ele é um goleiro que costuma falhar nas bolas fáceis. Ele pega as bolas impossíveis e acaba engolindo algumas bolas que sejam defensíveis ou até alguns perus, né, defensáveis. Ou até alguns perus, porque ele pega uma bola muito difícil e toma um gol. O Vitor, Mas na é um verdade, grande goleiro. ele é um baita goleiro, pega muito mesmo. Pra mim, tá entre os 3 melhores goleiros do Brasil, assim, sem sombra de dúvidas. Mas ele não vive o melhor momento da fase dele, o melhor momento da carreira dele. O melhor momento da carreira dele foi há 1 ano e meio atrás, 2 anos. E o Atlético finalmente conseguiu colocar no gol um cara que tem respeito, que tem... Claro que o Giovani e o Renan Ribeiro tiveram suas oportunidades, tem que ser respeitados também, mas Vitor hoje ele é goleiro de seleção brasileira, né? Então... Hoje não, né? Não, sim, mas ele já foi, Ele então... vem com a carga de Se seleção o Fábio a brasileira, gente então. fala que merece uma chance na seleção, o Vitor já foi lá, também merece, então tá tudo na mesa. Só queria responder aqui o Vemerson, que falou que o Vasco era o líder e não o Cruzeiro. Não, o Cruzeiro era o líder, o Cruzeiro bateu o Vasco lá e tomou a liderança do Vasco. Aí o Atlético ganhou do Grêmio ontem e, favorecido com a derrota do Cruzeiro no sábado, foi para a liderança. Na viu? realidade, eu acho que o que o internauta está querendo dizer é porque no sábado, com os resultados de sábado, o Vasco assumiu provisoriamente a liderança. Mas aí a rodada, a gente tem que falar de rodada, né? E Não com o de dia, encerramento da rodada, o Atlético acabou... Mas a gente tem Só que falar para de complementar rodada, aqui do Atlético, essa vitória do Grêmio é uma vitória que dá moral, é uma vitória que fala assim, nós viemos para brigar, porque ganhar no Olímpico em qualquer situação é muito complicado. E o Atlético fez uma boa partida contra o Grêmio, apesar de ter tomado ali algum sufoco, o Grêmio chegou, eu acho que o Atlético fez uma bela partida. Taticamente foi, para mim, brilhante. Taticamente, exatamente. Vejo o Ronaldinho ainda como um jogador nota 6, não acho que ele esteja desequilibrando, não acho que ele esteja sendo, longe disso, o craque que nem sombra do que ele foi em Barcelona, mas vejo o Ronaldinho se ajeitando, puxando um contra-ataque ou outro. No segundo tempo ontem ele puxou um contra-ataque, deu um passe, a bola chegou até o Jô finalizou, o Marcelo fez uma grande defesa. Então vejo ainda o Ronaldinho mais como um jogador do marketing. Ele ainda não está desequilibrando, não está fazendo uma grande partida, Mas ele não fez uma. O que o Ronaldinho ganha... Mas ele está crescendo. O que o Ronaldinho ganha é que, como ele é um jogador que tem um renome, todo mundo sabe que ele, num lapso, pode definir uma partida, ele está conseguindo chamar a marcação e dando espaço principalmente para o Bernardo. O Bernardo está deitando e rolando nesse time do Atlético com a entrada do Ronaldinho. Né? É impressionante como cresceu. E taticamente, muito importante, ontem vi uma grande partida não só do Bernardo, mas do Danilinho também. Os dois apoiam no ataque e voltam para defender nas laterais. O Danilinho fez uma partida muito boa ontem, fechando principalmente a defesa ali, ajudando a defesa a segurar a pressão do Grêmio. Então, eu acho que exatamente isso que você falou, o Ronaldinho centralizado, fica o corredor para os dois, né? Fica aberto. Para o Bernard e para o Danilinho. E eles vão e voltam, correm muito e ajudam na defesa. Ontem, tanto o Bernard quanto o Danilinho fizeram uma partida taticamente perfeita, porque eles apoiaram muito e defenderam muito, ajudando a defesa. Então, essa coisa do Ronaldinho solto no meio de campo proporciona isso. Agora, claro que o Ronaldinho está sendo importante taticamente, mas ele ainda não fez uma grande partida de desequilibrar, como é o esse tipo de partida a gente ainda acho que leva um tempo para ver. É importante ressaltar que
O Bernard aí conseguiu mostrar que está se adaptando às críticas, pressão de torcida, jovem jogador. E agora eu acho que ele vai ter que se preparar mais, porque a partir do momento que ele conseguiu fazer aquela jogada, ele chamou a atenção de todo mundo. A responsabilidade para ele Aquela realmente história aumentou. de que ele estava ali ganhando espaço, né? A marcação toda para o Ronaldinho. O próprio, não sei se foi o Cuca que falou, abriu o olho para essa questão, né? Que agora o Bernard, todo mundo viu aquele jogo, agora o Bernard vai deixar de ser simplesmente um jovem jogador que está ali no meio de campo e vai passar também a chamar a atenção da marcação adversária. E para mim, até agora, sem sombra de dúvida nenhuma, é o gol do campeonato. Ah, não, Dois sim. chapéus, o toque, a finalização do jogo também foi muito Isso não dá nem bonita. para... Até agora é o gol do campeonato. Vai ser difícil Isso é bater, realmente né? indiscutível, né? E destaque os times mineiros, né? Marcando belos gols. O Wellington Paulista em São Januário, contra o Figueirense aqui também. Agora, esse golaço. Os internautas estão fazendo muitas comparações entre os dois times. Gostaria até de agradecer a participação de todos vocês. Para vocês dois, Cruzeiro e Atlético, quem está num nível mais alto hoje? Breno. Eu acho que o Atlético está num nível superior ao Cruzeiro hoje. O Cuca já tem um trabalho de mais tempo, já tem uma base formada desde o Campeonato Mineiro. O Cruzeiro, com a chegada do Celso Roth, está passando por uma reformulação ainda. O Celso Roth está trazendo jogadores da confiança dele. O Cruzeiro está liberando muitos atletas que não deram certo. Então, essa reformulação, é que o Celso Roth está comandando essa reformulação no Cruzeiro. Diferente um pouco do Atlético, que chegaram alguns jogadores, chegaram contratações como a do Ronaldinho, como a do Vitor agora, que impõem respeito, mas a base do time do Atlético já está formada desde o Campeonato Mineiro. O time do Atlético ele ainda parece passar mais segurança para o torcedor. O Cruzeiro, esse início de brasileiro foi surpreendente, nem o mais otimista torcedor cruzeirense esperava um começo de campeonato tão bom do Cruzeiro, principalmente pelos fracassos no Mineiro e na Copa do Brasil. Então vejo hoje o Atlético uma base mais montada, um time mais ajeitadinho e um pouco superior e mais entrosado do que o Cruzeiro. E você, Gabriela? Eu concordo com o Breno, né? Exatamente por esses motivos. O Atlético é uma equipe que já vem há mais tempo com o mesmo grupo, fez contratações pontuais que, se ainda não deram resultado, a expectativa gerada é muito grande, né? O caso do Ronaldinho Gaúcho, a chegada do Vitor aí que a expectativa é que feche ali ainda mais essa defesa do Atlético, né? E por outro lado, o Cruzeiro vem tentando se encontrar, né? Sim. Encontrar a melhor formação. Eu ainda acho que precisa de um atacante mais... Também acho. Mais, assim, como é que eu posso dizer? Mais certeiro, né? Eu ainda acho que o Cruzeiro ainda não tem... Eu vou fazer uma comparação aqui, que seria um Luiz Fabiano do São Paulo, por exemplo. O Cruzeiro não tem esse cara hoje para apostar na hora... Mas aí poucos tem, né? Não. Poucos tem. Mas Um quilate do Luiz Fabiano, matador, centroavante. O Cruzeiro não que não tem, tome exatamente, amarelo, matador. ninguém O Cruzeiro ainda não tem esse atacante matador e eu tenho sentido falta desse atacante matador desde o começo da temporada. Eu acho que não só Nem ele, acho. né? Todo mundo que assiste o Cruzeiro jogando sempre sente essa falta e para mim foi o que faltou nesse jogo de sábado. Eu acho que o Cruzeiro tinha condições de sair vitorioso contra o São Paulo Independência se tivesse um matador em campo. E tem uma coisa, o Wellington Paulista ele vai carregar isso durante a passagem inteira do Cruzeiro, que ele tiver no Cruzeiro, porque enquanto ele estiver marcando gol, a torcida vai deixar ele quietinho. Contra o São Paulo, ele já passou em branco, já vi vários torcedores reclamando, começando a questionar novamente o Wellington Paulista. Então, eu acho que o Cruzeiro precisa sim de um atacante que chegue para vestir a camisa. Um camisa 9 que fale, olha aqui, eu assumi a camisa. Mas ele acabou. não fez 20 e tantos gols na temporada? Não fez 36% dos gols do Cruzeiro na temporada? Tudo bem, agora pergunta para o torcedor cruzeirense se ele confia plenamente no Wellington Paulista para o Campeonato Brasileiro inteiro. Mas Eu quanto ele tá acredito dando que resultado? não. Não, sim, mas aí também, pô, se eu perguntar quem eu quero no meu time, você acha que eu vou querer quem? Pô, coloca a seleção da Espanha lá, pô. Não, tudo bem. Eu tô falando que eu acho que o Cruzeiro precisa de um atacante, um atacante que não chegue só para compor número. Eu acho que o Cruzeiro precisa de um muito... grande atacante. Precisa, assim, urgente de contratar lateral. Contratou o Ceará agora, semana passada. Precisa contratar urgentemente o outro lateral agora, já que o Cruzeiro não tinha nenhum. Tanto que o Léo estava sendo escalado. Precisa reforçar. O Rafael Donato veio, a defesa já está bem composta. Agora,
precisa de mais um meia. Eu acho... vamos ver se o Lorenzetti... Se confirmar a contratação do Lorenzetti, né? Eu acho que é uma grande contratação. Eu acho que a diretoria do Cruzeiro ainda está apostando no Alisson. Eu ainda acho que está apostando Também no Alisson. acho. Acho que está com um Também pouco acho. de paciência com o Alisson, porque sabe que a lesão dele foi séria. Mas essas coisas todas. Mas... Se o Lorenzetti vier, ele joga tanto de meia quanto de meia atacante, né? Ele joga mais avançado que o Montijo. E é canhoto, ele pode abrir de um lado o Montijo Exatamente. do outro. Poderia recuar o Montijo de camisa 10 e colocar o Lorenzetti junto com o Wellington Paulista ou o Anselmo Ramon, enfim. Também acho que o Cruzeiro precisa de um lateral. O Everton fez uma boa partida pela esquerda, apoiando. Ele apoiou bem, chegou bem ao ataque, apesar do cruzamento dele ser... né? Mas a parte defensiva é que é o problema, né? Ele vai ao ataque, ele apoia bem, ele faz boas tabelas. Vamos falar aberto, principalmente. O Everton ele é limitado. O Everton nunca Sim. foi lateral. O Everton Sim. ele é um volante que consegue jogar um pouco mais avançado ali, Mas que você carrega mais opinião, Sim, eu acho que ele tá na quebrando o minha- galho bem na esquerda ali, pra apoiar. O problema é pra defender, porque ele não Pois consegue, mas ele todo fica lateral uma do avenida, Cruzeiro né? tá sendo isso. O Diego Renan apoia muito bem. Não, e a mas não defesa? tava apoiando, né? Mas e a defesa Tava uma dele? Deixa uma avenida Não, ali. diz o eu Guto já que discordo. fase do Diego Eu já Renan. discordo. Eu acho que o Diego Renan até subia muito e esquecia de fazer a função dele lá atrás. Não o fazia. Everton, eu já vejo de outra forma. Eu acho que o Everton cobre muito mais, tanto que em outros jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro sofria muito ali por aquele lado esquerdo. A diferença é que o Everton e não cobre. tem O sofrido Diego Renan não tanto. cobria. Exatamente. Mas ele não Então, entre um que cobre e um que não cobre, eu acredito que o Roth Melhor prefira... contratar outro. Mas enquanto isso Já não que não tem- acontece, tem que lidar com as peças Não, que tem, o né? Ceará deve entrar nesse time facilmente Porque nas tem, próximas não rodadas. tem lateral direito. O Diego Renan não vem agradando. Bom, a gente tem rodada e tabela, vamos subir, por favor? Tá aí a 7ª rodada, começou com Cruzeiro 2, São Paulo 3, Náutico 0, Fluminense 2, o Fluminense ainda invicto no campeonato, e o Vasco 3-2 na Ponte Preta. Vale lembrar da polêmico gol do Vasco, né? Pra variar, né? Vamos mudar aí. Portuguesa empatou com o Santos 0-0, o Dido ainda segue inabalável no time da Portuguesa, Fez uma defesaça. mas é um goleiro, né? Fez uma defesaça. Salvou. Bahia e Internacional empataram por 1-1. Curitiba foi derrotado para o Sport por 3-2. O Atlético bateu o Grêmio lá no Olímpico por 1-0. O Flamengo auxiliou do Dragão por 3-2. Palmeiras ganhou do Figueirense por 3-1. Lembrando que Corinthians e Botafogo vão jogar só daqui 2 semanas por causa da grande decisão do Corinthians na Copa Libertadores da América. Leandro, só para completar a pergunta do internauta, falando um pouco do Atlético, o Atlético esse ano tem números muito expressivos, né? É a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro, perdeu 2 partidas só esse ano, para o Goiás na Copa do Brasil e para o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Então, assim, até completando a pergunta dele, são números que dão respeito, né? São números que dão respaldo para o Cuca e para o time do Atlético, para a torcida ficar um pouco mais eufórica, porque dos últimos anos, sem dúvida nenhuma, esse é um dos melhores times montados, assim, taticamente, bem postos em campo. É um time muito bom. O Atlético é um time hoje. E o Atlético está sabendo fazer uma coisa que antes é difícil você ver um time do Atlético fazer. Se defender muito bem. Sim. Todo mundo está ajudando, né? O pessoal do meio de campo está ajudando a defesa. A defesa tá uma defesa muito boa, com bons zagueiros. Então, o Atlético tá muito certinho. O Cuca conseguiu dar uma acertada no time. E se esses jogadores aí considerados polêmicos, baladeiros e tudo, né, não entornarem o caldo, vejo o Atlético como uma boa perspectiva nesse Campeonato Brasileiro. Vamos lá para a classificação. O Atlético aí é o líder com 16 pontos. Com o Vasco da Gama, que também tem 16. Vale lembrar que o Atlético é o líder por causa do saldo de gols. Tem 3 gols positivos a mais. O Fluminense é o terceiro com 15 pontos. O Cruzeiro vem na toada também no G4 com 14 pontos. Aí são 4 times com 12 pontos. Grêmio, São Paulo, Inter e Flamengo. O Botafogo vem nono com 9 pontos. Seguido da Ponte Preta, que também tem 9. Virando a página... Sport, Portuguesa, Curitiba, Náutico, Bahia e Figueirense são a turma que estão ali no meio da tabela. Não fede nem cheiro, né? E aí o Z4, né? Os 4 últimos do Campeonato Brasileiro. Palmeiras com 5 pontos, ao lado do Santos também 5.
Corinthians tem 4 e o Atlético Goianiense com 2 pontos ganhos. E creio eu que esse Z4 aí tem tudo para mudar o quanto antes, né? Tirando o Dragão, o time do Atlético Goianiense é horroroso. Horroroso. E o Cruzeiro fez o favor de empatar com ele na estreia do campeonato. Time horroroso do Atlético Goianiense. Mandaram o Adilson embora, falando que o Adilson não era técnico, mas ele também não tinha um time. Duro, né? Vamos lá, né? Vamos seguir então o programa jeito. para finalizar aqui. Vamos falar da UEFA Euro. Ontem, lá em Kiev, no Estádio Olímpico de Kiev, o time da Espanha conseguiu meter 4-0 na Itália e se sagrar bicampeão da UEFA Euro 2012. Vale lembrar que isso é um feito inédito, nunca um time antes tinha conseguido a conquista da Europa por 2 vezes seguidas. E a Copa do Mundo no meio, né? Não, mas ninguém tinha conseguido 2 vezes seguidas. Não, sim, pois é. E mas logicamente ganharam e a Espanha ganhou a Copa do Mundo. a Alemanha, na década de 70, chegou próximo disso, né? Conquistou a Euro, conquistou a Copa do Mundo, depois foi vice-campeã. Chegou sim. mais próximo. A França também já ganhou a UEFA Euro e também a Copa do Mundo. Gabriela, tem uma pergunta aqui do Lucas Viana Reis, aqui de Belo Horizonte. Gabriela, parabéns pelos comentários, você é muito firme e com a sua beleza, o que você diz da seleção espanhola? Mereceu o título da Euro 2012? Olha, eu particularmente fiquei muito fã do futebol apresentado pela Itália nessa Eurocopa. Acho que a Itália mostrou uma equipe ofensiva que joga aberto e eu acho que o torcedor, ele gosta muito disso, um jogo assim aberto, de muitos gols. E a Espanha, apesar de ter essa grande equipe, né, formada por jogadores de Barcelona e Real Madrid, acabou confirmando esse favoritismo hoje do futebol espanhol, né? Assim, o futebol espanhol tem conseguido grandes resultados no futebol mundial e isso foi o resultado. Isso acabou se refletindo na final da Eurocopa. Eu esperava que não tinha assim um favorito, não apostava em nenhum. Mas eu esperava um placar menos elástico, né? Eu acho que 4-0 ninguém esperava e esperava também uma Itália mais ofensiva e a Espanha conseguiu segurar, né? Quando o Thiago Motta machucou, a Itália chutou o balde. Ali já estava sendo dominada. Mas o jogo já estava em 2-0, né? Então, assim, o resultado já estava praticamente encaminhado. Eu acho que acabou sendo uma surpresa por isso, mas foi um grande jogo e... Bom, é isso, assim, eu acho que não tinha como... Foram 2 grandes seleções do futebol mundial aí disputando, né, as atuais campeãs do mundo, né? A Itália foi em 2006 e a Espanha em 2010. Então, eu acho que ficou a sensação de que a Itália talvez pudesse ter feito mais... se tivesse imposto mais no jogo. O que eu achei da partida é que a Itália sentiu muita parte física. O Chiellini saiu no primeiro tempo contundido, aí que já estava quebrando o galho na esquerda, né? Demais da conta. O Prandelli teve que mudar o time, fazer uma alteração já no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, quando precisava avançar mais o time, ele coloca mais 2 jogadores, um deles o brasileiro Thiago Motta. Esse rapaz machuca por 3 minutos de jogo. Pronto, acabou a Euro para a Itália. O resumo da partida foi isso. Eu gostei muito do torneio em si todo, muito organizado, vimos belíssimos estádios, gramados maravilhosos. A parte boa é que a Itália vem para a Copa das Confederações no Brasil, né? Itália e Espanha já confirmaram presença, poderemos ver as 2 seleções aqui. São 12 títulos mundiais na Copa das Confederações. Belo Horizonte está cogitando receber a seleção da Itália, né? Vai destacar que Belo Horizonte, lá na Itália, tem sido cogitada como uma das cidades preferidas da equipe italiana. A Anastasia já fez o convite formal, então poderemos ter uma Itália Caso classifique, né, também, né? Tem que esperar, né? Não, a Itália? Para a Copa do Mundo, aí. Não, você está falando da Copa das Confederações. Não, a Copa das Confederações é fato. Veja a Espanha hoje 2 degraus acima da seleção brasileira. 2. Por que 2? Porque no meio eu colocaria a Alemanha. Acho que a Alemanha saiu para a Itália, para mim foi uma zebra. A Alemanha... junto zebra com a Espanha, né? Pra mim foi. Itália ganhando de qualquer seleção do mundo nunca é zebra. Não é zebra, mas tô falando que realmente claro a Alemanha hoje tem um time melhor do que a Itália, isso é inegável. Sim, claro que a camisa pesa muito e não tô falando que ali... tô falando que a seleção da Alemanha estava apresentando um futebol mais consistente, um futebol mais redondo, mais ajeitado do que a Itália.
Acho que a Alemanha chegou como favorita para o confronto. Eita, agarrou aqui. Chegou confronto mesmo contra a porque na Itália. Copa anterior tinha feito uma campanha bem melhor que a da Itália. Sim, né? e estava jogando um futebol bom com a renovação que a Alemanha passou, né? Jogadores jovens que conseguiram se acertar. Vejo a Espanha hoje num patamar acima. Um time muito seguro, muito se questionou, falando que estava se fazendo um futebol muito chato. Eu não acho um futebol chato, principalmente contra a Itália 4-0. Toques objetivos, roda muito a bola, roda. Demais, né? Roda muito a bola, você roda. há de convir que um 4-0, nem você que admira o futebol Claro da que não. Espanha apostaria no 4-0. Gente, vamos falar real. A Espanha fez 4-0, faltando 10 minutos para acabar o jogo. Ela fez 2 gols. Era resultado 2-0 ali, normal. Seria um resultado mais condizente com o final. Eu não vejo um futebol chato. Acho que eles encontraram um jeito de jogar, ganharam 2 Eurocopas e uma Copa do Mundo com esse jeito e vão manter esse jeito. Até alguém chegar lá e conseguir derrubar isso, que não está longe. Porque você vê a Alemanha jogando, a Itália no primeiro jogo, quando a Itália estava inteira fisicamente, empatou. E, aliás, saiu ganhando da Espanha no primeiro jogo. Então é isso. A Itália tem uma seleção muito velha, tem uma seleção que precisa de renovação urgente. Está acontecendo essa renovação, mas ainda passos lentos, né, Gabi? Agora, pelos jogos que eu vi, eu acho que é uma coisa interessante, porque muito se fala nesse jogo pragmático, né? Vamos fazer o gol, que é o importante para a vitória, e se segurar atrás. Querendo ou não, a seleção da Espanha tem um futebol bonito, técnico bem acertado, mas isso é fato. A seleção da Espanha não joga para golear, né? Assim. E a Itália, vendo jogos, principalmente nessa fase final da Eurocopa, um jogo aberto, um jogo bonito. Eu gostei de ver a Itália jogando. Acho que ainda tem muita coisa para melhorar até a Copa do Mundo, mas eu acho que, de repente, pode estar também trazendo assim, um retorno desse futebol mais solto, mais aberto, mais ofensivo, do que não pragmaticamente julgar pelo resultado, né? É jogar para vencer, mas jogar bonito. Acho que o técnico da Itália fez uma coisa muito certa. Ele pegou a base da Juventus, que foi campeã invicta do campeonato italiano, e colocou a zaga, o goleiro, o meio de campo. Ele pegou a base da Juventus, que foi muito bem, e colocou um time que já era mais ou menos entrosado, junto com o Pirlo, que, né, para mim foi um dos grandes craques, juntos com Iniesta e Xavi. O Pirlo, o veterano, dá gosto de ver ele jogar. Ele tem um tempo de bola, faz os lançamentos e não toca de lado, né? Que legal. Impressionante. Não, mas essa crítica sua aí, aí eu tô falando de um time. Sim, o Pirlo joga demais, o Xavi joga demais, o Iniesta joga demais. Sim. Mas eu gosto de bola pra frente, só isso. Igual a Alemanha. A Alemanha joga pra frente. Não, e por ela ter jogado pra frente, já tomou um pau da Itália. Mas eu vejo o futebol da Espanha, não acho que... Eles rodam muito a bola, mas rodam procurando objetivo. 40 passes antes de tentar um incisivo, procurando, né, Breno? uma oportunidade. 2 minutos você fica vendo a Espanha tocando a bola assim. Não, eu acho um futebol bonito. Prova e disso assim, foi o jogo contra Portugal. Não, né? preguiça. Mas eu vejo principalmente o meio de campo ali, Xavi e Iniesta, 2 craques de bola, quando aperta, jogam a bola nele, né? Jogam a bola, os caras têm o tempo de bola, não se desesperam nunca para soltar a bola e sempre soltam a bola num lugar que esteja mais seguro ou até tenta o toque em profundidade. Eu sou um grande admirador do futebol do Iniesta. Muito se fala do Xavi, é um cracaço de bola. Antes de começar a final, ele tinha 455 passes. Todos pro lado, tô brincando. 101 a mais do que o Pirlo, mas vejo o Iniesta mais ofensivo, mais em busca do gol, me admira mais o futebol. Agora, tanto foi o jogador da Euro, né? Foi eleito o jogador. O Iniesta foi eleito jogador da Euro. E o Torres, o artilheiro. Engraçado, né? O Iniesta não marcou nenhum o gol. Fernando Torres foi eleito o artilheiro, obviamente fez mais gols do que a maioria, fez 3 gols junto com mais alguns aí, mas ele levou a chuteira de ouro por ter chegado à final, mas ele não está na lista dos 23... Da seleção dos 23 que a UEFA divulgou. Era o prêmio para ele porque a Espanha foi campeã, né? Porque como ele fez 3 gols... Mas que engraçado isso, né? Não deu para entender também. Não deu para entender. Política. O cara é o artilheiro, leva a chuteira de ouro, mas não está na lista de seleção que tem 23. Às não são nem 11, são 23. E ele não está na lista. 3 goleiros e tudo como manda não dá para entender. Bom, eu gostaria aqui de agradecer o Breno pela participação. Obrigado, Breno, pela sua participação aqui. Obrigado aos amigos internautas, ao Leandro, à Gabizinha. Sempre que convidados estaremos aí para falar dos times mineiros da rodada.
Vamos ver como é que vai fechar essas contratações aí, né? A janela está prometendo muito, se o Cruzeiro vai confirmar o Lorenzetti, se teremos a chegada de outros grandes jogadores. O Campeonato Brasileiro promete muito. E para os times mineiros, que bom, né? Que os times mineiros estão brigando lá em cima, estão brigando no G4, brigando pela liderança. Muito bom para o nosso futebol. Obrigado aqui, Gabi, pela sua participação conosco. Obrigada, Leandro. Obrigada, Breno. E vamos ver aí, né? Essas duas equipes vão continuar mantendo, né, essas campanhas, torcer para que o futebol mineiro continue na parte de cima, mas sempre lembrando que não é bom ter muita euforia nesse começo, que o campeonato é longo e tem muita pedreira ainda pela frente. Só para registrar o América também, né? O América na Série B vem fazendo uma belíssima campanha, foi ultrapassado agora por América de Natal e Criciúma. Na realidade vem tendo essa troca de posições, né? Porque as três equipes estão mostrando bastante regularidade na Série B, né? Então acaba que a vitória de um muda a posição com o outro e tudo mais. Bom que o América está brigando também para voltar, para termos 3 times fortes na Série A, né? Então é isso, internauta. Gostaria de lembrá-los da final da Libertadores, vai ser na quarta-feira, às 9h50, lá no Pacaembu, Corinthians e Boca Juniors. Um jogão de bola e a gente vai comentar ele aqui depois. Muito obrigado e até lá.